Esse caso é com certeza um dos mais chocantes que eu já trouxe aqui para vocês. Envolve uma garota que tinha 12 anos e ela foi sequestrada 2 vezes pela mesma pessoa. É um caso que mostra muita manipulação do sequestrador e é realmente inacreditável tudo o que aconteceu. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Mary Ann e Robert, ou Bob Borger, eram um casal muito religioso que frequentava a igreja regularmente. Eles tinham 3 filhas, a mais velha, Jan, a do meio, Karen, e a mais nova, Susan. Entre elas, Jan era a mais enérgica e animada. Ela nasceu em 31 de julho de 1962 e cresceu na mesma comunidade. Jan era incrivelmente sociável, querida por todos e tinha muitos amigos na igreja. Sua família era muito unida. Todos os domingos eles iam à igreja juntos e todas as refeições eram compartilhadas à mesa da família. Bob era dono de uma floricultura, um negócio que administrava há mais de 40 anos. Enquanto isso, sua esposa cuidava da casa e das meninas. Ela dedicava grande parte do seu dia às suas filhas, garantindo que se sentissem amadas e apoiadas. Quando Bob voltava para casa do trabalho à noite, suas filhas sempre o abraçavam, criando uma atmosfera de calor e carinho. As 3 irmãs tinham um vínculo incrivelmente forte. 2 delas dividiam o mesmo quarto e se davam muito bem. A família morava em um bairro extremamente seguro, onde as pessoas nem precisavam trancar as portas. Todos se conheciam, interagiam regularmente e o clima geral era acolhedor, amigável e muito seguro. Mary Ann também era membro do coral da igreja. Teve um dia que ela estava cantando no coral e viu uma família nova na igreja. Ela não conhecia aquele casal que tinha 5 filhos, mas viu que eles estavam muito animados, cantando as músicas e batendo palmas. Quando terminou, Mary Ann se aproximou deles para se apresentar. Ela gostou muito do pai das crianças, um homem chamado Robert Berchtold. Logo de início ela percebeu que Robert era carismático e amigável, o tipo de pessoa que todos queriam ter por perto. Já a sua esposa era mais reservada, quieta e tímida. Logo depois, as 2 famílias se tornaram muito próximas. Os Berchtolds visitavam frequentemente a família Broberg e seus filhos se tornaram muito amigos e adoravam brincar juntos. Robert e Bob compartilhavam muitos interesses em comum, além de terem o mesmo nome. Eles iam a lugares juntos, saíam com frequência e desenvolveram uma grande amizade. Um dia, quando Bob voltou do trabalho, encontrou uma grande cesta de frutas esperando por ele. Era um presente de Robert, ou apenas B, como a família o chamava carinhosamente. Robert se tornou como um segundo pai para as filhas de Mary Ann e Bob. Ele estava sempre por perto, brincando com as crianças, empurrando no balanço, montando quebra-cabeças e, em geral, sendo uma presença ativa na vida de suas filhas. Ele até mesmo deu um apelido para a Jan e a chamava de Dolly. Entre as irmãs, Robert parecia ter um vínculo particularmente próximo com Jan. A qualquer momento, ele sempre fazia o possível para ficar junto da Jan, mas os pais não viram isso como algo ruim. Ele era um amigo da família, uma pessoa que todo mundo gostava, então eles não viam nenhuma maldade nisso. As 2 famílias até viajaram de férias juntas, passando um bom tempo juntas. Em um dia, Robert ligou para Mary e disse que estava morrendo de fome e não tinha almoçado. Então pediu que ela lhe levasse um sanduíche em seu trabalho. Mary concordou, esses pedidos se tornaram frequentes e ela começou a sair de casa regularmente para levar o almoço para Robert no trabalho. Logo, Mary se sentiu atraída por Robert. Ele sempre a elogiava, coisas que Bob não fazia mais. Um dia, quando Mary levou o almoço para Robert, eles estavam sentados no carro dele quando ele segurou sua mão
e disse o quanto ela era muito bonita e a beijou. Mary ficou confusa, sem saber como reagir. Ela tentou até esquecer esse momento, mas se sentiu atraída por Robert. Ela não conseguia parar de pensar nele e em seus sentimentos por ele, mesmo tentando ser uma boa esposa. Em um dia, Robert disse a Mary que queria levar Jen para um passeio a cavalo. Mary não se sentiu muito bem com isso, dizendo que não tinha certeza e que Bob chegaria do trabalho em breve e que ele não iria gostar disso. Mas mesmo assim, o Robert insistiu, dizendo que buscaria Jen na aula de música e a levaria para um passeio a cavalo. Ele tinha certeza de que Jen adoraria e prometeu levá-la para casa antes que Bob chegasse. Por fim, Mary acabou concordando. Assim que Jen entrou no carro, Robert lhe entregou um comprimido dizendo: "Tome isso, é para alergia. Vamos andar a cavalo." Mas na verdade era um comprimido para dormir. A partir daquele momento ela entrou em um sono profundo e não se lembrava mais de nada do que aconteceu. Enquanto isso, a Mary estava em casa nervosa, esperando pela volta de sua filha. Já tinha passado algum tempo e ela sabia que o Bob chegaria a qualquer momento e que ele ficaria furioso com toda essa situação, porque é claro que ele não permitia que suas filhas saíssem dessa forma. Então, mais ou menos às 9 horas da noite, o Bob já estava em casa, ficou sabendo de toda a situação e não tinha nenhum sinal da Jen. Ninguém sabia onde ela estava. O Robert não ligou entrando em contato para dizer que tinha acontecido alguma coisa, então os pais já estavam até pensando em ligar para a polícia. No dia seguinte, eles iam ligar para a polícia, mas decidiram ligar primeiro para a esposa de Robert. Ela deixou bem claro para eles que não era para chamar a polícia. Então Mary e Bob hesitaram. Não queriam exagerar nem causar problemas para Robert. Eles nunca imaginaram que ele pudesse machucar a filha deles. Então, no domingo, já fazia 2 dias que Jen não voltava para casa, e seus pais decidiram que era hora de chamar a polícia. Os detetives interrogaram Mary e Bob, tentando juntar as peças do caso. Eles mencionaram que Robert tinha um trailer, então eles foram atrás para ver se conseguiam encontrar Robert, mas ele não estava em lugar nenhum. Nesse ponto, os pais de Jen ainda acreditavam que algo havia acontecido com o Robert, talvez o carro dele tivesse estragado, alguma coisa, mas os detetives tentaram fazê-los entender que Robert havia sequestrado a filha deles. Mas o Bob e a Mary se recusavam a acreditar nisso. Robert era um grande amigo da família e ele não podia fazer mal à sua filha. Os detetives ficaram chocados com a reação dos pais de Jen. E eles disseram: "Já se passaram 5 dias, sua filha está desaparecida, o trailer desapareceu. Tudo indica que Robert sequestrou Jen." Mas os pais não acreditavam nisso. Mais tarde, a polícia encontrou um carro abandonado na beira da estrada. As chaves ainda estavam na ignição. A janela estava quebrada e havia um pouco de sangue no painel. Depois de examinar a cena, a polícia determinou que a janela foi quebrada por dentro. Marcas de pneus e pegadas cercavam o veículo, e com base nas marcas dos pneus, eles confirmaram que era um trailer que esteve no local. Logo depois disso, os detetives entraram em contato com o irmão de Robert em busca de informações. E o que eles lhe disse foi chocante. Ele contou que o irmão sempre foi obcecado por meninas, e isso começou muito cedo. Quando ele tinha apenas 12 anos, ele tinha um relacionamento muito estranho com sua irmã mais nova, que tinha apenas 6. E ele disse para a polícia levar aquele caso muito a sério, porque ele era perigoso. Enquanto isso, Jen permaneceu inconsciente por um tempo. Quando acordou, ouviu algo estranho. Uma voz bizarra e robótica, como se tivesse saído de um filme de ficção científica. A voz vinha de uma caixa de som e dizia a Jen que ela era metade alienígena. Jen era apenas uma menina de 12 anos nos anos 70, uma época em que a tecnologia não era avançada, e ela não tinha motivos para questionar o que ouvia. A voz afirmou que sua mãe era humana, mas seu pai era alienígena. Como Jen foi criada em uma família cristã profundamente religiosa, ela pensou que estava experimentando uma intervenção divina. A voz lhe deu uma missão: você deve salvar a raça alienígena. Para fazer isso, ela tinha que conceber um filho com seu parceiro escolhido antes de completar 16 anos.
Se ela falhasse, sua irmãzinha Karen ficaria cega de repente, a própria Jen desapareceria da Terra, sua família iria se desintegrar e Susan, sua outra irmã, seria forçada a completar a missão. Jen entrou em pânico depois de ouvir isso. Eu tenho que fazer isso, ela pensou. Quando ela olhou ao redor, ela percebeu que estava dentro de um trailer. Então ela viu Robert deitado no chão, coberto de sangue, parecendo sem vida. Aterrorizada, Jen sacudiu Robert e gritou seu nome. Depois de alguns momentos, ele acordou. Quando Jen perguntou o que tinha acontecido, Robert agiu confuso e disse: Eu não sei. Eu estava levando você para um passeio a cavalo e de repente vi uma luz brilhante. O carro inteiro começou a tremer e então os OVNIs nos levaram. Agora Jen estava completamente convencida. A voz na caixa de música combinava com o que Robert estava dizendo. E para ela, Robert não era qualquer um. Ele era como um segundo pai. Então não tinha motivos para duvidar dele. Jen acreditava que Robert era o escolhido, a pessoa com quem ela deveria ter um filho. Então, ela disse a ele: Temos que fazer isso. Temos que ter um bebê para salvar os alienígenas. E Robert disse o seguinte: acho que é isso mesmo que precisamos fazer. Jen e Robert estavam no México nesse momento. Robert dirigiu até lá e se casou com Jen. Naquela época, a lei mexicana permitia que uma criança de 12 anos se casasse legalmente na cidade. Por 35 dias, Robert manteve Jen no México e por 35 dias a agrediu sexualmente sob o pretexto de sua missão alienígena. Após passados esses dias, Robert ligou para o irmão e pediu que ele contatasse Mary. Ele exigiu que ela retirasse todas as acusações contra ele, ou então ela nunca mais veria a Jen. Logo depois, quando a família recebeu essa informação, o Bob e a Mary ficaram desesperados. Eles queriam sua filha de volta, mas mesmo assim, eles contaram que receberam uma ligação do irmão para o FBI. Eles se recusaram a retirar as acusações, mas estavam desesperados para ter sua filha de volta. O FBI grampeou o telefone do irmão de Robert, na esperança de rastrear a localização dele na próxima ligação. Quando ele ligou novamente, a polícia descobriu onde ele estava, em um hotel no México. O FBI então entrou em contato com a polícia mexicana e eles foram até lá. Os policiais arrombaram a porta do quarto do hotel e resgataram Jen, levando ela e Robert sob custódia. Jen mais tarde disse que só se lembrava de estar dentro de um caminhão de mudanças. Ela estava muito confusa. A polícia separou os dois, colocando-os em celas separadas. Nesse momento, Robert estava desesperado e subornou um guarda, dando-lhe seu anel de ouro em troca de uma última conversa com Jen. Naquele momento, Robert a manipulou novamente. Você não deve contar nada aos seus pais sobre a nossa missão. Não deve contar a eles que nos casamos. Diga apenas que tivemos uma viagem divertida e que eu cometi um erro. Jen, ainda sob influência da missão alienígena, concordou. As vozes alienígenas que Jen ouvia se apresentaram como Zetra e Zeta. Robert reforçou suas supostas regras, dizendo a Jen: Zetra e Zeta disseram que você nunca deve se aproximar de nenhum homem além de mim, nem mesmo do seu pai. Se fizer isso, a missão será fracassada. Essas palavras representaram um fardo imenso para uma menina de 12 anos. Ela acreditava que precisava salvar uma raça alienígena, proteger sua família e impedir o colapso do mundo. Jen estava apavorada, mas obedeceu tudo o que Robert lhe disse. Os pais dela viajaram para o México para se reunir com a filha. Assim que a Jen os viu, correu para abraçá-los, tomada de felicidade. Mas logo depois ela se lembrou dessa sua missão e se afastou de seu pai. Ela não conversou com ele e quando eles estavam no voo de volta para os Estados Unidos, ela não se sentou perto do pai, não trocou nenhuma palavra com ele, porque ela tinha que continuar nessa missão. Assim que chegaram em casa, Jen se trancou no quarto. Ela não era mais a mesma garota. Ela estava completamente diferente após o sequestro. Enquanto isso, Robert também foi enviado de volta para os Estados Unidos para ser julgado. Sua esposa ligou para Mary, pressionando-a para retirar as acusações. Ela ameaçou que, se não o fizessem, iria contar a todos que ambos se envolveram romanticamente com Robert. Bob então confessou a Mary que também teve uma relação com Robert. Bob estava aterrorizado pela humilhação pública.
especialmente dentro da comunidade religiosa, e acabou cedendo. A família retirou todas as acusações, alegando que sabia onde Jen estava o tempo todo e que tudo não passou de um mal-entendido. Mas a polícia não se convenceu e insistiu em levar o caso à justiça. Mas havia um grande problema. Não havia testemunhas dispostas a ceder e, com isso, era muito difícil seguir em frente. Logo depois, Robert e seu advogado fizeram um acordo judicial. Ele se declarou culpado em troca de uma pena mais branda. Apenas 45 dias de prisão e liberdade condicional federal. Depois de cumprir sua pena, Robert continuou com sua vida como se nada tivesse acontecido. Ele continuou a frequentar a igreja mesmo depois de tudo que tinha acontecido. Todos o perdoaram porque o perdão era uma crença fundamental em sua fé. Bob e Mary garantiram a todos que aquela aprovação não passava de um mal-entendido e que agora tudo estava perfeitamente bem. Eles até disseram a Jen para simplesmente esquecer tudo e nunca mais tocar no assunto. Dessa forma, Robert foi acolhido de volta em suas vidas e mais uma vez se reaproximou de Jen. Certa noite, enquanto Jen dormia em seu quarto, ela acordou com as vozes alienígenas novamente. As vozes lembraram de que ela não deveria abandonar sua missão e deveria continuar seguindo as regras. Provavelmente, em algum momento, Robert conseguiu colocar fitas em seu aparelho e conseguiu tocar as fitas para ela novamente. Nesse momento, Jen dividiu o quarto com uma de suas irmãs. Robert convenceu Jen de que ela estava velha demais para dividir o quarto com a irmã e que precisava de seu próprio quarto. Ela até tentou construir uma barreira entre o quarto compartilhado, tentando separá-las permanentemente. Tudo para ter um tempo a sós com Robert, sem que ninguém soubesse. Robert começou a escrever cartas de amor para Jen, e Jen respondeu. Ela não o via mais como uma figura paterna. Em vez disso, acreditava que ele era o amor de sua vida. Ela disse à mãe que estava apaixonada por Robert e que queria se casar com ele. Mary ficou chocada, principalmente porque em certo momento ela mesma já havia se envolvido romanticamente com Robert, e agora sua filha mais velha estava dizendo a mesma coisa. Um dia, Robert ligou para a casa da família e Mary atendeu. Ela o confrontou. Por que você quer se casar com Jen? E Robert respondeu calmamente, dizendo-lhe para encontrá-lo na casa de sua mãe, onde poderiam conversar sobre o assunto em particular. Mary concordou e foi ver Robert. E como antes, Robert a manipulou com suas palavras, convencendo-a a dormir com ele novamente. Robert sabia exatamente como manipular a mente das pessoas. Mary sentiu-se profundamente atraída por ele e voltou a vê-lo em segredo, encontrando desculpas para sair de casa e se encontrar com ele pelos próximos 8 meses. Mary finalmente decidiu ligar para Bob e confessar tudo. Ela contou a ele sobre seu relacionamento com Robert. Bob, é claro, ficou arrasado e pediu o divórcio e exigiu a guarda total das filhas. Bob também pediu a Mary que saísse de casa, acreditando que ela estava colocando suas filhas em perigo. Bob então reuniu as meninas e disse a elas o que estava acontecendo e que tinha pedido o divórcio, o que, é claro, deixou as irmãs profundamente chateadas. Nesse momento, Mary estava desesperada e não queria perder sua família. Ela conseguiu convencer Bob a voltar atrás. Robert desapareceu por um tempo, mas continuou ligando para a família. Enquanto isso, Jen brigava constantemente com os pais e dizia que queria se casar e morar com Robert. Algumas semanas depois, Jen desapareceu novamente e um bilhete foi encontrado em seu quarto. Jen escreveu que estava fugindo porque seus pais não a deixavam ficar com Robert. Chocados e em pânico, Bob e Mary imediatamente chamaram a polícia. Esta era a segunda vez que ela desaparecia e uma grande busca começou. A polícia iniciou uma investigação, mas não encontrou nenhum vestígio dela com Robert. Um tempo considerável se passou, mas ainda não havia nenhum sinal de Jen. Enquanto isso, a polícia monitorava Robert de perto. Robert continuou ligando para Bob e Mary, fingindo estar preocupado e perguntando se eles tinham notícias de Jen. Por fim, a polícia notou algo suspeito. Robert usava um telefone público para ligar para um número específico. Investigando mais a fundo, eles rastrearam o número até um internato feminino em outro estado. Quando a polícia contatou o internato, inicialmente negaram ter uma menina chamada Jen Broberg, mas após mais questionamentos,
eles revelaram uma nova aluna que havia se matriculado recentemente com o nome de Jen Tabler. A equipe explicou que o pai de Jen se apresentou como agente da CIA, alegando que estava participando de uma missão no Líbano e que pessoas perigosas o perseguiam. Ele havia instruído o local a não revelar nenhuma informação sobre ele ou sua filha a ninguém, pois suas vidas estavam em risco. Mais uma vez, a polícia rastreou Jen com sucesso e a levou de volta para casa. Mas dessa vez as coisas em casa haviam se deteriorado completamente. Jen estava furiosa, chorando incontrolavelmente e implorando para voltar para Robert. Ela acreditava ter falhado em sua missão. Após esse segundo sequestro, Robert foi finalmente preso. Pouco tempo depois disso, a floricultura de Bob pegou fogo misteriosamente. Mais tarde, descobriu-se que Robert havia manipulado 2 homens de dentro da prisão e os convencido a incendiar a floricultura. Em troca, ele prometeu pagar a eles $1.000 por semana pelo resto de suas vidas. Esses 2 homens foram presos por incêndio criminoso, mas como não havia nenhuma evidência concreta conectando Robert, o caso nunca pôde ser totalmente provado. Robert conseguiu se livrar de várias acusações de sequestro, alegando que tinha um problema mental, o que o levou a uma instituição psiquiátrica por pelo menos 6 meses. Conforme Jen crescia, ela começou a duvidar da história alienígena. Naquela época, ela frequentou um acampamento onde um garoto se apaixonou por ela. Jen sabia que não deveria ter sentimentos por mais ninguém. Era contra o que os alienígenas haviam lhe dito. Um dia, um garoto até mesmo comprou um sorvete para ela e ela ficou em pânico, jogou o sorvete fora e saiu correndo. Ela estava com medo de que algo ruim acontecesse com sua família. Então chegou seu aniversário de 16 anos. E agora, ela estava em pânico total. Ela havia atingido o prazo máximo, mas não havia engravidado. Ela havia falhado em sua missão. Mas quando nada aconteceu, nenhuma tragédia aconteceu, ela percebeu que tudo tinha sido uma mentira. Jen se abriu primeiro com sua melhor amiga, depois com sua irmã e finalmente com seus pais. E isso foi muito difícil para ela. Os Brobergs decidiram falar publicamente sobre sua história, e Mary até escreveu um livro sobre isso. Mesmo quando Jen estava mais velha e compartilhou publicamente sua história, Robert continuou vindo atrás dela. Jen finalmente decidiu tomar medidas legais. Ela entrou com um pedido de ordem de restrição, tornando ilegal para Robert chegar perto dela. Então ele violou essa ordem de restrição e foi preso. Pouco depois, Robert tirou a própria vida tomando uma grande quantidade de remédios em 2005. Depois que os Brobergs tornaram a história pública, outras 6 mulheres se apresentaram, revelando que Robert também havia abusado delas. Hoje em dia, a Jen é uma artista, ela é dançarina também, atriz, e ela conseguiu seguir em frente apesar de ter passado por momentos tão perturbadores quando era bem jovem. Tem um documentário na Netflix chamado Sequestrada à Luz do Dia. É um documentário sobre esse caso aqui. Lá nós temos vários detalhes sobre esse caso. Então, se você gostou desse aqui, aconselho a assistir, que é bem interessante. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, como vocês viram, é um caso muito complexo em que esse homem conseguiu manipular a família inteira, a mãe, o pai, a menina, e também manipulou outras pessoas. É um caso terrível mesmo, muito chocante, em que essa garotinha de apenas 12 anos foi sequestrada 2 vezes. É muito triste tudo isso que aconteceu, mas a gente fica feliz que ela conseguiu dar a volta por cima. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.